Dando sequência ao tema geral da semana, nós temos como subtema hoje: vidas transformadas fazem a diferença. Quando uma pessoa experimenta a salvação em Cristo, ela não consegue ficar calada. Pedro, um homem rude, impulsivo, agressivo, Deus o transformou no maior líder de sua igreja. Tomé, homem completamente incrédulo, cético, Deus o transformou no maior pregador de sua geração. João, conhecido como filho do trovão, foi transformado no discípulo amado. Paulo, o maior perseguidor de cristãos e matador, foi transformado no maior missionário e teólogo de toda a história. Esse mesmo Deus deseja transformar a minha vida e a sua vida também. A Bíblia também mostra relatos de mulheres que foram completamente transformadas pelo poder de Deus. Como exemplos, nós temos Ruth, Raabe, Maria Madalena, Débora, Esther. Foram mulheres extraordinárias que influenciaram milhões de vidas. Quando Deus transforma nossas vidas, nos tornamos condutores de sua graça. Os discípulos que foram transformados por Deus falavam de sua história com intrepidez. E ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Como resultado desta transformação, a Igreja do Novo Testamento teve um crescimento explosivo. 3.000 pessoas foram batizadas no dia de Pentecostes, Atos 2:41, mais outras milhares de pessoas foram acrescentadas à igreja algumas semanas depois. Relato em Atos 4, verso 4. Logo, as autoridades reconheceram o que estava acontecendo. Os cristãos do Novo Testamento haviam estado com Cristo, tiveram a vida transformada pela sua graça e por isso não podiam ficar calados. Quando as autoridades tentaram impedir Pedro e João de pregar a mensagem que Cristo havia ressuscitado, eles disseram: não podemos ficar calados. Cada um dos apóstolos de Cristo tinha sua história individual, uma experiência pessoal da transformação que Deus operou em suas vidas. Vidas transformadas fazem a diferença. A escritora americana Ellen White, em seu livro Caminho a Cristo, diz o seguinte sobre o assunto: no momento em que uma pessoa aceita a Cristo, em seu coração nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. A Bíblia também mostra que os líderes religiosos daquela época que reconheceram abertamente a realidade do milagre que havia sido realizado. Um homem havia sido curado, um coxo de nascença, levantou e andou pelo poder de Deus através de Pedro e João. Mesmo com tudo isso, eles se recusaram a mudar de atitude. Apesar dessa aberta oposição, Pedro e João não recuaram de seu testemunho. O testemunho é um tema repetido em todo o Novo Testamento. Os Atos dos Apóstolos são ações de testemunho. Os discípulos testemunharam de um Cristo que reconheciam, alguém com quem conviveram. E é possível que uma testemunha seja falsa? Suponhamos que você tenha sido chamado a um tribunal como testemunha de algum acidente ou crime. Vamos supor também que você não estivesse presente na cena e inventasse uma história para ajudar um amigo. Você poderia ser preso se mentisse no tribunal. O juiz e o júri
exigem apenas testemunhas com experiência pessoal. Eles querem testemunhas genuínas, não impostores. Somente o cristianismo genuíno e autêntico pode capturar a atenção desta geração aflita, a menos que tenhamos tido uma experiência real e pessoal com Jesus. Nosso testemunho cairá em ouvidos surdos. Não podemos falar de um Cristo que não conhecemos. Os cristãos do Novo Testamento compartilharam o Cristo que conheciam. Pedro e João encararam a realidade do coração convertido quando proclamaram: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20. Antes da cruz, Pedro era um discípulo vacilante, porém seguro de si. A crucificação e ressurreição de Cristo mudou sua vida. Antes da cruz, João era um dos filhos do trovão. Esse não é um título que se dá a um homem manso, gentil e tímido, mas após a crucificação de Jesus e ressurreição, a vida de João mudou. Pedro e João não puderam ficar calados, mas por terem sido transformados pela graça, amavam contar a sua história. E você, tem uma história, uma experiência pessoal com Cristo que você pode contar para outras pessoas? Você deseja talvez ter uma experiência mais real com Cristo, se você ainda não teve, para que você experimente a graça de Deus, a transformação que Ele pode fazer em sua vida, e você terá sim uma história linda para contar para a sua família e para outras pessoas.